Boa noite, boa noite. Aqui alguns minutos nós iniciaremos a nossa palestra. Então vamos aguardar. Estamos aqui aguardando às 18 horas pontualmente. Vão me dando aí um feedback se estão me vendo bem, me ouvindo bem, fazendo favor. Boa noite, Alvina de Sorriso, Sônia. Daqui a alguns minutos iniciaremos aqui a nossa explanação da noite do Evangelho.
Boa noite, pessoal. Em alguns minutos já iniciaremos a nossa explanação da noite. Boa noite, já são 18 horas e vamos iniciar então. Essa noite falaremos a respeito das prioridades da minha existência. Esse é o tema que nós conversaremos a respeito na noite de hoje. E vamos iniciar com a nossa leitura de abertura. É um livro psicografado por Raul Teixeira, cujo nome da lição é Todos Precisam de Paz na Alma. É uma lição que eu acho que tem tudo a ver, o nome do livro é Todos Precisam de Paz na Alma, e é uma lição que tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje. Eu achei ela bem providencial para que a gente possa é, introduzir o tema. Então vamos lá. É muito triste ver alguém utilizar um corpo físico durante anos e anos de existência na Terra sem ter a menor noção do que deve fazer no mundo. E não é pequeno o número de pessoas que vivem assim. Quase sempre são criaturas que cresceram num caldo insosso de imaturidade. Aprenderam que a vida se resume em festas e roupas, em penteados e moda, em esportes e passeio, em contínua figuração social para se mostrar aos outros. E porque se acostumaram nessa excitação, permaneceram na casca da existência, sem mergulhar na polpa deliciosa da vida. Nesse número contam-se também os que acreditam que estão no mundo apenas para trabalhar e endinheirar-se, para comprar e comprar, mas num constante consumismo. Opostamente, aparecem os que creem que tudo o que ganham em suas atividades financeiras deve ser guardado, sempre mais bem guardado, sem saberem o que fazer com a sua riqueza acumulada. O tempo da existência vai passando, sem que esses corações se perguntem qual a razão de viverem como estão vivendo. Onde é que pensam chegar com o estilo de vida que adotaram? Que compensações duradouras o modo de vida por eles vivido lhes tem trazido?
Andam realmente às cegas pelos caminhos, pensando que é assim mesmo que deve ser, ou angustiados por não conseguir uma resposta que lhes ajude a refazer os rumos? É preciso sempre fazer alguma pausa na agitação da vida diária, a fim de olhar fixamente para tudo o que se está fazendo e averiguar se há um sentido oportuno e bom para a vida, e perceber se não se está tirando fora o tempo precioso da existência. O tempo da vivência terrestre pede sempre que lhe demos um sentido útil, que procuremos saber qual é a razão de fazermos o que fazemos e de ser como somos, pois não há nenhum significado passarmos tanto tempo pelas experiências do corpo biológico, de enfrentarmos tantas dificuldades, de superarmos variados embates com os dramas humanos, sem que tenhamos consciência da sua razão. Não se deixe viver inconscientemente. Para tudo o que você fizer ou deixar de fazer, que haja um sentido claro ou uma ponderável razão. Será importante que não se neurotize a ponto de querer achar razões filosóficas para tomar sorvete ou um refresco à beira-mar, ou num banco de praça. Porém, quando se tratar de ações que terão peso sobre a sua vida, aí sim, busque uma razão para fazê-las. Procure encontrar e compreender os motivos pelos quais Deus o situou no mundo, no tempo presente, em meio às realidades em que se acha. E não viva ao sabor da sorte. A sua estrada na Terra é muito importante para que você se deixe viver sem razão. Então, com essa lição assim, muito providencial e que tem tudo a ver com o que nós vamos comentar essa noite, vamos então para a nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, pedindo a Deus que esteja conosco na noite de hoje, a fim de que possa nos inspirar a falarmos de consonância com o Evangelho do Cristo, com aquilo que temos aprendido ao longo dos anos, com aquilo que faz sentido para a nossa existência. Ó Senhor, nos envolva, nos fortaleça para mais uma semana que está se iniciando. Permita que, mesmo distante do centro espírita, possamos estar em conexão com os benfeitores que ali trabalham, buscando essa sintonia e esse auxílio. Ó Senhor, envolva todos aqueles que estão assistindo essa palestra, para que possamos nós nos sentirmos mais engajados a respeito da nossa encarnação. Nos sentirmos mais animados para os nossos resgates, para as provas e os desafios programados por nós previamente. E permita, Senhor, que possamos realmente entender nesta noite qual a prioridade da nossa existência. Nos envolva hoje e sempre, e que assim seja. Bom, vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje a respeito do tema que nos coube, que é prioridades da nossa existência. E nós iremos começar com o seguinte, assim, pensamento. Nós temos pensado sobre a nossa vida, não sobre as coisas materiais, mas o porquê de estarmos encarnados aqui, existe o porquê, qual a razão? E vamos pensar um pouco mais. Já pensastes que podes desencarnar esta noite? Pode parecer um pensamento meu, querendo chamar atenção para o tema e talvez assustar alguns, mas não é esse o objetivo. Na realidade, essa frase é uma frase escrita pelo espírito Camilo Chaves no livro Ceareiros de Volta. E a frase completa diz o seguinte: o espírito é verdadeiro, parte da carne com os ombros tatuados pelas marcas da cruz do serviço desinteressado. Já pensastes que pode desencarnar esta noite? A gente não costuma pensar muito
durante a juventude na nossa morte ou desencarnação. Ou sempre fugimos desse tema, não nos aprofundamos. E existe um filósofo que eu gosto muito dele, que ele fala o seguinte, que é o Cortella, né? Mário Cortella, que a vida é muito curta para ser pequena. Será que com nossas condutas em nossas vidas hoje, nós não estamos apequenando as nossas escolhas, o nosso caminho, que poderia ser muito maior caso nós quiséssemos? Geralmente, entre 0 a 25 anos, nós estamos naquela fase da nossa existência que estamos cumprindo nossa parte de formação profissional, estudando, nos dedicando. E aí, depois disso, nos próximos 20 anos, nós estamos trabalhando para ganhar a vida. Passado esse tempo, já aí com os seus 50 e tantos anos, 60, eu começo a pensar, a me preparar para partir. E aí, realmente, depois eu vou embora. E muitas vezes nós desperdiçamos uma vida inteira hum, e não estivemos alerta para a real prioridade da nossa existência. Ah, então se a gente fala isso, eu vou aproveitar agora para viver minha vida, vou procurar uma piscina, ficar de perna para o ar, né? Vou para o Lago do Manso, vou para a Chapada. Veja bem, não que o descanso não tenha o seu valor, mas será que isso é realmente o primordial que a gente deve procurar na nossa existência? Tem gente que diz: estou aproveitando essa quarentena para dormir mais, colocar um sono em dia. Aí dorme assim 12, 15 horas num dia. Será mesmo que a pessoa está aproveitando? É um pensamento que fica para a gente. Ou a vida tem uma busca muito mais profunda do que simplesmente passar o tempo, deixar correr o tempo. Engana-se muitas vezes quem pensa que a conquista dos valores materiais deva ser a busca da nossa existência, a busca primordial da nossa existência. Não estamos aqui retirando o valor das questões materiais, mas lembrando qual que é a nossa prioridade. E é evidente que não se pode esquecer totalmente, descuidar das coisas materiais, para viver uma vida, muitas vezes, que a gente diz espiritualizada, e podendo se tornar um peso para a sociedade, porque eu quero viver no mundo espiritual. Aí já não é, aí já é alienação. Mas que a gente possa encontrar um bom senso, o meio termo de tudo isso. Lembrando o que nos ensinou Antoine de Saint-Exupéry no livro Pequeno Príncipe: o essencial é invisível aos olhos. E muitas vezes nós só estamos na busca do que é grande, do que é palpável, do que é material, do que é o sucesso do ponto de vista material. Esquecemos da busca do sucesso do ponto de vista espiritual. Vamos nisso, a gente consegue lembrar que há uma preparação para a nossa encarnação. E eu pergunto para vocês: nós escolhemos quando nós nascemos? Nós escolhemos em qual família nascer? Nós escolhemos o tipo de vida que nós teremos? E não vai ser eu quem vou responder essa pergunta. Esse livro, Coragem, psicografado, ele está apagadinho, mas é psicografado por Chico Xavier. Ele nos traz uma lição que chama Nesse Exato Momento. E ela é muito interessante. Olha o que Emmanuel. Deixa eu ver se é Emmanuel aqui mesmo. Não, quem nos traz é André Luiz. Olha o que André Luiz nos traz. Neste exato momento, você está na situação mais apropriada ao exercício da compreensão e do auxílio, na circunstância mais favorável para fazer o bem, de coração ligado às criaturas certas, junto das quais precisa trabalhar e harmonizar-se, com a tarefa mais adequada às suas necessidades, nas responsabilidades justas de que deve desincumbir-se, e no ponto mais importante, para dar o testemunho de sua aplicação à fraternidade. Então, aqueles pensamentos que às vezes a gente tem assim, ah, eu nasci na família errada, eu estou na profissão errada, eu estou no caminho errado, pode parar. É a gente que está errado. É muitas vezes nós que estamos sendo rebelde às escolhas que nós fizemos previamente.
Porque, como nos ensina André Luiz através de Chico Xavier, nós estamos na situação mais apropriada ao exercício da compreensão e do auxílio que Deus possa nos ter colocado. E na programação da nossa encarnação, existem algumas regras que são seguidas na maioria dos casos. A primeira e mais importante é a seguinte: quanto mais evoluído for o espírito, mais liberdade ele tem de escolha. Claro, assim, quando é um missionário, como, vamos supor, um Francisco, um espírito como Francisco, ou como Joana de Ângeles, eu só estou dando os exemplos dos espíritos que a gente conhece, não estou falando que eles estão reencarnados. Mas vamos supor que espíritos como esse vão renascer. Ele, na maioria das vezes, tem plena liberdade de escolher aonde ele vai nascer, o que ele vai trabalhar, qual a missão dele nessa existência, em que família ele vai renascer e vários outros aspectos de sua encarnação futura. Mas nós, na maioria das vezes, somos orientados por espíritos superiores, que temos uma evolução mediana. Porque quando a gente vê os nossos erros do passado, a gente chega lá e fala assim: ah, mas eu quero renascer como Madre Teresa de Calcutá, como Francisco Cândido Xavier, e quero renascer aí como Gandhi, fazer o que Gandhi fez nessa existência. E aí a gente é muitas vezes cerceado pelos espíritos superiores que vai nos dizer: olha, Lorena, por exemplo, você não tem condição para isso ainda. A sua condição é para que você reencarne nessa família, para resgatar aí algumas dificuldades do passado, ter tais desafios existenciais, enfim, nós temos exatamente aquilo que precisamos, porque eles nos orientam. Logo, quanto mais a gente foca na nossa nova existência, menos influência nós vamos tendo do passado. É uma vida que é protegida. Por que protegida? Porque o esquecimento, ele é uma proteção de Deus para nós, porque muitas vezes na convivência diária com aquele que nos machucou no passado, ou que nós mesmos muitas vezes agredimos, se a gente se lembrasse de tudo, poderíamos enlouquecer ou o outro enlouquecer e não conseguimos ter uma convivência a ponto de uma evolução. Então, o esquecimento é uma proteção para nós. E todos nós temos nessa preparação espiritual um propósito, um objetivo, um contrato espiritual. Como nós fazemos um contrato de imóvel, como quando vamos comprar um imóvel, um contrato de um carro, quando vamos comprar um carro, nós também temos um contrato espiritual para a nossa vida. Que lá nós escrevemos: olha, nessa vida eu vou desenvolver mais tais e tais virtudes, porque eu preciso trabalhar elas, porque em outras vidas eu abusei de tais vícios, e assim vai pormenorizando. O processo da encarnação não é simples, é bem complexo, mas muito bem orientados pelos espíritos superiores. E dessa forma, são raríssimos os espíritos que encarnam na Terra que têm uma total liberdade, sim, de escolha da sua existência, porque não estão ainda num nível vibratório superior. Lembrando que ainda somos, apesar aí de estarmos no amanhecer de uma era de regeneração, ainda somos do mundo de provas e expiação. E, sendo assim, quase todos participam da sua programação, dão sugestões, porém sem grandes possibilidades de decisão, mas com os espíritos superiores trazendo aquilo que é melhor para nós, para nossa existência. Logo ao nascer, também nós já sabíamos que passaríamos por algumas dificuldades, porque está no nosso contrato espiritual. E aí, às vezes, isso assim, sem exceção, não tem espírito que esteja encarnado que não tenha um desafio a cumprir, uma dificuldade a vencer. E aí a gente olha para o nosso vizinho do lado e acha assim que o nosso vizinho tem a vida que a gente queria, né? Nossa, mas ele tem tudo, ele não tem dificuldade, né? O esposo dele é perfeito, a esposa dele é maravilhosa, os filhos dele não dão trabalho, ele não tem nenhuma dificuldade financeira. Lê do engano. Não há quem não passe por algum tipo de desafio, seja ele do ponto de vista espiritual,
seja ele do ponto de vista material, porque todos nós estamos aqui para crescer e evoluir. O nosso propósito, então, é ver as nossas dificuldades, os desafios que a vida nos traz, para tornarmos mais maduros e melhor preparados. E é aí que muitas vezes nós nos perdemos, porque quando o desafio chega, a gente quer fugir, a gente não quer saber dos problemas que nós temos, nós queremos nos esconder e nós queremos nos rebelar, achar que tem alguma coisa errada, que eu nasci na família errada, que eu estou na profissão errada, que eu estou convivendo com as pessoas erradas. E aí o grande problema, na maioria das vezes, somos nós que estamos errados nas nossas interpretações. Quando nós nascemos, os grandes desafios da nossa existência, eles são assim pré-programados. Mas não é todos os obstáculos diários que a gente passa que são programados pela espiritualidade. Nós temos o nosso gênero de provas. Se o nosso gênero de provas é, por exemplo, para trabalhar a humildade, o auto-amor, a autovalorização, para trabalharmos aí a questão da caridade, todas as provas vão chegar para nós nesse sentido. Até quando que a gente vai passar por essas provas? Até a gente aprender. Simples assim. Às vezes uma encarnação inteira, às vezes nem em uma encarnação a gente consegue cumprir. É por uma falta de reflexão a respeito dessa necessidade. O Espírito Joanes, através da mediunidade de Raul Teixeira, nos faz a seguinte advertência. Seria muito belo se cada pessoa, principalmente as que ainda não encontraram sentido para as próprias vidas, resolvessem perguntar-se: o que é que posso fazer em prol do mundo onde estou? Ou, por outro lado, afinal, para que eu vivo? Para quem eu vivo? Qual a finalidade de estar aqui encarnado? E nós, ao invés de nos fazermos essas perguntas, de vez em quando, vivemos num automatismo. Você já se viu? O que é o automatismo? Vocês já pegaram ali o carro e foram para determinado lugar e a hora que você viu, você chegou em outro lugar completamente diferente? Porque a gente estava no piloto automático. E a gente às vezes passa a vida inteira assim, no automatismo, não refletindo a respeito da prioridade mais profunda de estarmos aqui. E pensamos e ficamos apenas nas circunstâncias da nossa vida. Muito dificilmente, continua o Espírito Joanes, não achará respostas valiosas caso esteja de fato imbuído da vontade de conferir um sentido para a sua existência no mundo. Por quê? Porque quando a gente se coloca aberto a esse aprendizado, os espíritos superiores vão nos guiar para a real busca da nossa existência, o porquê de estarmos encarnados. E quando se encontram razões para viver, passa-se a respeitar e honrar as bênçãos da existência terrestre, o que converte cada momento em oportunidade valiosa para crescer e progredir. Quantas vezes a gente já não ouviu falar aí das pessoas desse momento de pandemia, que isso é um castigo divino, que isso não é, Deus nunca permitiria uma situação dessa. E, na realidade, com certeza, esse não era o plano A de Deus para nós. Porque nós somos, em primeira instância, convidados para evoluir através do amor. Mas vejamos bem, Joana de Ângeles nos ensina que quando ocorrem esses cataclismas, essas pandemias, como está ocorrendo agora, muitas vezes a evolução que demoraria uns séculos para evoluir ou para chegar, nós fazemos em apenas alguns anos. Então, por como é do progresso, da lei do progresso que nós iremos evoluir, se nós não estamos evoluindo pelo amor, esses convites nos chegam para que nós possamos ter uma progressão cada vez mais rápida. E quando nós encarnamos aqui na Terra, nós trazemos marcas indeléveis do nosso passado, de comportamentos inadequados que nós tivemos. E eles afloram por quê? Aquela dificuldade que eu tenho com fulano de tal, nossa, eu nunca achei que. Não tem explicação, mas ela aflora, por quê? Justamente para que eu aprenda e que eu desenvolva, que eu me desenvolva nesse esforço.
para que nós possamos dirimir, acabar de vez com essa dificuldade. E o que que acontece? Que a falta de conhecimento nosso de que a vida continua, de que nós somos espíritos imortais, faz com que aqueles que assim pensem, ao invés de resgatar muitas vezes os débitos do passado, mais se compromete ainda nessa existência, criando débitos maiores para o futuro, através de escolhas inadequadas do caminho. Então, eles colocam todas as expectativas e todas as buscas dele nas questões menores, nas questões transitórias da matéria, esquecidos de que existe uma inteligência superior. E o que que essa inteligência superior nos busca? Que nós desenvolvamos as nossas potencialidades, pensando na imortalidade do espírito, para que a nossa passagem pela Terra deixe marcas de dignidade, de elevação, de caráter, de esforço, porque só assim nós estaremos realmente realizando o nosso crescimento, tão buscado crescimento espiritual. Então, se nós sabemos que nós encarnamos sucessivamente dentro dessa oportunidade que Deus nos concede, nós devemos aproveitá-las em favor do próprio aprimoramento, para que a cada retorno no mundo de origem, nós possamos levar mais débitos quitados e ainda um aprendizado cada vez maior. Contudo, vale para a gente considerar o seguinte: seja qual for a condição em que cada um chega para cumprir a sua encarnação, é exatamente aquela em que nós deveremos estar. A família é a que nós deveremos estar, os colegas de trabalho, a profissão, e assim vai. Como nos ensinou André Luiz naquela lição que a gente leu aqui do livro Coragem. Por quê? Porque Deus sabe o que cada um de nós necessitamos e nos coloca exatamente no lugar adequado para o nosso próprio bem. Vale lembrar que na pergunta 167 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona qual o objetivo da encarnação, da reencarnação na Terra. E eles respondem que é expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que onde há justiça. Estamos encarnados para nos aprimorarmos. Isso deixou claro os espíritos superiores nessa pergunta. E lembrando que Jesus nos trouxe, que ele diz: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. O que é o nosso tesouro? Quais são os nossos pensamentos? Quais são as nossas buscas diárias? São as conquistas da matéria? São as conquistas apenas profissionais? São apenas as conquistas de patamares de poder? São conquistas apenas transitórias? Porque o que que é comum? Nesse atual correr da vida moderna, gente, hoje nós temos tantas redes sociais, nós temos WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, e assim vai, inúmeras facilidades. Então, com tudo isso chegando tão rápido, parece que as nossas prioridades são as questões da matéria. Parece, mas não são. Então a gente fica assim, eu preciso entrar na academia, eu preciso bombar minha conta no Instagram, eu preciso ter mais seguidores, preciso cuidar das coisas do trabalho, fazer tal curso, com a, com a grande gama de cursos online que existe hoje. Então a gente às vezes leva uma vida assim, uma verdadeira corrida contra o tempo. E nós nos esquecemos do aviso do Anthony Exupéry, que é o essencial. Nós nos perdemos do essencial. E precisa mesmo ser assim? É uma pergunta. Precisa ser assim? Essa avalanche de questões que envolve a nossa vida externa é um convite da vida para que nós possamos saber o que é essencial, o que é primordial, o que é prioritário, para focarmos realmente no que é permanente, no que fica. E o mergulho em nós mostra que há algo que transcende o tempo. E é esse algo que nós devemos valorizar, para sair dessa relação conflituosa de valorizar o que não é prioritário. E nessa busca, nós nos lembramos sempre daquela lição entre Marta e Maria, que Jesus nos ensina através
de uma vivência na casa delas. Jesus visitava as irmãs, o mestre, Marta e Maria. E Marta estava extremamente nervosa, atarefada, e vinha. Imagina, a casa dela estava cheia de pessoas que foram ali para ouvir o mestre, mas ela estava preocupada com o desenvolvimento das atividades rotineiras, de tarefas domésticas que poderiam ficar para depois. Incapaz de aproveitar aquele momento glorioso. Imagina, é como se nossa família hoje recebesse, se tivesse encarnado, Chico Xavier. O que você ia fazer nesse momento? Você ia, não, tem muita gente aqui na minha casa, deixa eu esquentar o pão de queijo, deixa eu deixar a casa limpa, deixa eu me preocupar aqui com tudo isso, porque vão ter muitas pessoas aqui. Mas, enquanto muitas pessoas se reunissem em torno do grande médium que ele era, menos a dona da casa, porque ela estava ali preocupada, porque ela fala assim, não posso, eu vou fazer faxina e vou deixar tudo organizado. E era mais ou menos isso que Marta fazia, né? No entanto, Marta, embora tivesse claro apreço por Jesus, ela gostava muito de Jesus. Jesus era um amigo da família, além de tudo. Mas ela estava mais preocupada com as questões domésticas dela e se aborreceu ainda com a irmã dela que não ia ajudar ela, que ficava ali sentada ao redor de Jesus, colhendo os benefícios, né, ali do verbo sublime. Em dado instante, então, Marta, humana como todos nós, né, não se conteve e foi ainda falar para Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só no serviço? Diga-lhe, pois, que me ajude. E qual que foi o ensinamento que Jesus nos trouxe quando Marta fez esse comentário? Ele disse: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Poucas coisas realmente são necessárias se nós nos contentarmos com o essencial. Fica uma reflexão, porque muitas vezes a gente está tão preocupado com as questões externas e tão esquecido da nossa real busca dessa existência, estamos vivendo como Marta. E o essencial está representado pelo quê? Pelos valores espirituais que devemos cultivar, adquirindo o cultivo das verdadeiras virtudes cristãs: o amor, a caridade, a benevolência, o perdão, a compaixão, a tolerância. Há muitas Martas pela vida. Muitas vezes nós nos comportamos como Marta na existência, preocupados com os nossos negócios, com a nossa profissão, com a nossa casa, com nossos bens materiais, sem nos ocuparmos com as questões do espírito. Veja bem, é muito importante que tenhamos o cuidado necessário com a nossa profissão, com o nosso emprego, com o nosso sustento, com a nossa casa, como nós já falamos. Enfim, com os nossos bens materiais. Porém, quando tudo isso começa a tomar todo o tempo da nossa existência e nós começamos a esquecer da preciosidade que são as questões do espírito, da nossa evolução, existe aí algo a ser repensado por todos nós. Porque todos nós temos momentos em que estamos Marta, momentos em que estamos Maria. E o que deve prevalecer para nós? É como nos disse a frase que eu tenho usado aqui bastante: o essencial é invisível aos olhos. E muitas vezes todas as questões externas nos tornam muito distante desse Pai que nos ama, sem negar ou querer assim demonizar a vida material. Existe um grande dilema que nós não pensamos sobre ele. Nós vivemos muitas vezes como seres materiais que temos experiências espirituais. Quer dizer, a vida material é isso, é correria e tal. Mas aí, quando eu vou no centro espírita, eu me conecto. Quando eu vejo uma palestra, eu me conecto. Quando eu vejo uma palestra do Divaldo, então eu na transcendência. Mas eu esqueço que realmente
A verdade é que nós não somos matéria e temos experiências espirituais episódicas. Nós somos espíritos imortais que temos uma experiência espiritual, mas transitória aqui na matéria. O que nós estamos fazendo aqui é o transitório, é o que vai passar. E aí, às vezes, a gente fica assim: qual que é a minha missão, então, no mundo? Qual que é a minha missão na Terra? E se no nosso centro espírita tem algum médium, a gente não sai de perto desse médium até que ele consiga nos dizer qual é a nossa missão. Então, por que isso? Porque ainda embutido em nós a vaidade e o orgulho de querer ouvir o seguinte: não, você vai ser um tarefeiro, missionário. Madre Teresa de Calcutá, eh, como a gente já falou, Gandhi, Chico Xavier. Ah, porque se não for para ter uma tarefa grande, eu nem quero ter. Então, gente, não precisa mais procurar o médium, não. Eu vou passar aqui para vocês qual que é a grande missão sua, minha, nossa. É nos transformarmos. É olhar o que a gente tem de dificuldade e nos tornarmos melhor. Esse é o primordial fato da nossa existência. E quando a gente se transforma, o mundo ao redor também se transforma. Por quê? Porque o mundo mudou ou porque nós mudamos a nossa visão do mundo ao nosso redor? Então, é muito importante que a gente pare de esperar que venha uma luz de neon do alto, com o espírito em meio a uma fumaça, nos dizer qual é a nossa missão. A nossa missão está clara no livro dos Espíritos. Estamos encarnados para nos melhorarmos, para nos transformarmos, para a nossa progressão, para a nossa evolução. Jesus nos convidou para que nós seguíssemos Ele, sem prometer algo em troca, dizendo: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achará. E o que é perder a nossa vida? E o que é, então, pegar a nossa cruz e seguir Jesus? É abrir mão dos nossos desejos e das nossas necessidades transitórias, dos nossos vícios, das nossas dificuldades, é renunciar aos nossos vícios e procurar vivenciar as nossas virtudes que estão aí latentes em potencial dentro de nós. E para isso é fundamental que nós possamos nos autoconhecer. E aí nisso nós temos uma lição assim que é muito conhecida de todos nós. Nós já lemos, já sabemos, de cor, mas talvez não estejamos refletindo tanto sobre ela, que é o conhecimento de si mesmo. Então, nós conseguiremos a paz dentro de nós quando nós buscarmos conhecer a nós mesmos, com firmeza de propósito, querendo realmente, sem esmorecer, na certeza de que o reino do bem ou do mal encontra-se dentro de nós e não em objetos exteriores. Quando a gente olha para dentro de nós mesmos, a gente vai ver que existem muitas dificuldades a serem superadas. Mas também existe já um mundo de conquistas. É importante que nós nos valorizemos nessa prática do autoconhecimento. E quando a gente diz isso, a gente se pergunta como? Como fazer esse autoconhecimento? Qual o meio mais prático que tem um homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Foi o que questionou Kardec aos espíritos superiores. E olha o que responderam. Um sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo. Porém, não satisfeito, Kardec perguntou mais um pouco mais. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de conseguir? E Santo Agostinho, numa sabedoria infinita, diz: faça como eu fazia. Chegue ao fim do dia e questione a sua consciência. Passe uma revisão dos seus atos. Pergunte se você fez alguma coisa de errado. Se você pode ter magoado outra pessoa, intencionalmente ou não. Mas ele ainda vai além. Olha o que ele diz.
Mas muitas vezes nessa busca, querendo olhar os meus atos, muitas vezes eu posso me justificar, né? Às vezes o avarento se julga apenas econômico e previdente. O orgulhoso acha que está só sendo digno. Ou seja, quando a gente vai se autoavaliar, a gente pode se enganar, se iludir. Mas ele nos ensinou mais um meio, então, de verificarmos como não nos iludirmos. E qual que era esse meio? Questione se essa ação sua feita por outra pessoa você aprovaria. Se você não aprovar em outra pessoa, quer dizer que ela também não é aprovável por você realizando. E ele disse mais: procurar também saber o que pensam os seus semelhantes dessa ação e os seus inimigos também. Porque tem aquela pessoa que não gosta muito da gente, qualquer coisa que ela falar a respeito de nós, a gente já menospreza. E ele fala o seguinte: Deus muitas vezes coloca ao nosso lado esses inimigos, entre aspas, como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza de que o faria um amigo. Porque o amigo nos olha com os olhos do amor, que é o nosso bem, que é a nossa proteção. Muitas vezes ele vê os nossos defeitos, mas não diz. Mas os ditos inimigos, não. Eles muitas vezes colocam lá o que a gente não consegue enxergar. E aí ele diz: formulai de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. O que são alguns minutos por dia para você conquistar a felicidade eterna? Ele diz. E ele diz mais: quando você não está na Terra com o objetivo de angariar aí recursos para a sua velhice, você não trabalha muito para acumular esses recursos? Pois bem, o que é esse descanso de alguns dias aí dos fins dos seus dias, comparado com o que espera o homem de bem se praticar o bem na existência? Então, que possamos pensar na nossa vida espiritual, como também a gente pensa na nossa velhice. Poxa, se eu quero uma vida espiritual boa, depois eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que ir nessa busca. E cada dia mais procurarmos, então, essa jornada do autoconhecimento, porque só ela que nos trará a verdadeira autotransformação, que é a nossa prioridade nessa vida. E convido então que vocês orem aí no Livro dos Espíritos, essa parte da questão 919, 919A, que ela vai trazer aí muitos ensinamentos para todos nós e vai aprofundar um pouco mais nisso que a gente falou. E nós vamos encerrar a nossa conversa de hoje com uma lição do livro Pontos e Contos, que eu acho ela bem interessante e muito pertinente para isso que nós estamos falando hoje. A lição se intitula As Portas Celestes. Então, determinado grupo de desencarnados estavam nas esferas inferiores, ali na região do umbral, das trevas, e entre eles tinha vários cristãos de religiões distintas, estranhando a indiferença que o céu tinha em relação a eles. Onde que estão aqui os anjos, os tronos, os arcanjos, os gênios do paraíso que não se prestaram a nos receber? E eles oravam ao redor deles, tinha só uma neblina espessa, uma sombra, uma penumbra. Onde estava então a paz e a esperança tão almejada? E assim eles passaram longos dias de aflição, em jornadas angustiosas. Depois da surpresa veio a revolta. Depois da revolta, a queixa. Terminando a queixa, veio então o sofrimento construtivo e, por fim, surgiu a prece. Quando eles vieram a orar, eles conseguiram a resposta dos espíritos luminares através de um mensageiro. E aí então eles viram em cima de uma montanha ali perto de onde eles estavam, naquelas regiões muito infelizes, um mensageiro que chegou perto deles. Ele diz: paz em nome do Senhor, a que endereçastes o vosso apelo? Vossas súplicas foram ouvidas. O que desejam? Foi quando um, mais corajoso, questionou. Anjo celeste, falou um deles. Pois não vês?
Nós estamos cansados, exaustos, vencidos aqui. Nós que fomos crentes fervorosos na terra. Onde se encontra então Jesus que não nos salva, o príncipe da luz que nos deixa nessas trevas, que desejamos nada mais que o prêmio da nossa luta? E ele não conseguiu prosseguir porque ele caiu num pranto convulsivo. Mas então o, o espírito superior, o espírito que veio em nome de Cristo, manteve-se imperturbável e considerou: a justiça divina nunca falhou no universo. Aí um outro disse: ah, mas nós sofremos. E certamente nós somos vítimas de algum esquecimento que esperamos que seja reparado. E o ministro de Jesus, que também não se abalou com essa resposta, voltou a dizer: vejamos, respondei-me em sã consciência. E aí foi então que ele começou a formular várias perguntas para aqueles espíritos. Perguntas muito interessantes, que às vezes, se eles estivessem aqui sendo questionados por alguma autoridade do mundo, eles pudessem até fugir à verdade, mentir, mas como eles foram questionados ali por um espírito com autoridade moral, que tinha ali um conhecimento, eles foram sinceros na resposta. Quando encarnados, perguntou o mensageiro, amastes a Deus sobre todas as coisas com toda a alma e entendimento? E eles responderam, não. Considerastes os interesses do próximo como se vos pertencessem? E eles, lutando intimamente, também responderam, não. E o mensageiro fez outra pergunta: negaste a personalidade egoística? Suportaste a vossa cruz e seguiste o Mestre? E eles responderam: também não. Colocaste as vontades divinas acima de vossos desejos? E ele disse: não. Todos em coro responderam que não. Fizeste brilhar a vossa luz na terra, a luz que o céu vos conferiu? E eles responderam em uníssono: também não. Auxiliaste vosso inimigo, oraste pelos que vos perseguem e vos caluniam, ministraste os bens aos que os dilaceraram? Também não, Senhor. Perdoaram 70 vezes, 7 vezes? Não. Fostes fiéis ao Pai até o fim? Também não. Venceste os dragões da discórdia e da vaidade? Também não, Senhor. Carregaste as cargas uns dos outros? Não, Senhor, não fizemos isso. E o mensageiro, benevolente, um benevolente gesto com as mãos, e mostrando um olhar mais doce, observou depois de cumprida pausa. Sim, 10 das lições do Mestre Divino. Não aprendestes nenhuma? Com que direitos invocais em seu nome? Acreditais, porventura, que ele nos tem ensinado algo em vão? Os infortunados puseram-se a chorar. Com mais força, um deles objetou: que será de nós, Senhor? Quem nos socorrerá se nós tínhamos crença verdadeira? Sim, retornou o representante do Cristo. Não contesto. Entretanto, como interpretar o representante do Cristo, que, possuidor do bom livro, nunca lhe examinou as páginas? Como definir o aluno que gastou possibilidades e o tempo da escola sem jamais aplicar as lições na prática diária? Ó anjo bom, mas nós já morremos na terra. A nossa oportunidade já passou, disse ele, muito triste e amargurado, um dos representantes. Foi quando um mensageiro concluiu com muita serenidade. Diariamente, milhões de almas humanas abandonam a carne e tornam a ela. No aprendizado da verdadeira vida, quem morre no mundo grosseiro perde apenas a forma efêmera.
O que importa no plano espiritual não é interromper ou recomeçar da experiência, e sim a iluminação douradora para a vida imortal. Não percais tempo buscando novos programas quando nem mesmo iniciaste a execução dos velhos ensinamentos que vocês tiveram. Aprendiz algum tem direito de invocar a presença do Mestre, de novo, antes de atender às lições anteriormente indicadas. Voltai e aprendei. Não existe outro caminho para a distração voluntária. E nesse mesmo instante, o enviado retornou ao plano superior de onde viera, enquanto aqueles reclamadores compulsivos, ao invés de prosseguir em viagem para o mais alto, obedeciam ao impulso irresistível que os conduzia para mais baixo. Por quê? Porque no plano espiritual, nós ficamos com aqueles que não são afim. Não adianta a gente conhecer o livro dos Espíritos, o Evangelho, de cor e salteado, se na nossa prática diária nós não vivenciamos aquilo que já sabemos. Nós não colocamos em prática o que temos aprendido nos livros, nas palestras, no centro espírita. Nós vamos estar nos comportando como esses cristãos, que apelavam ali pela presença de Jesus, mas que não tinham o menor merecimento, porque não colocaram em prática aquilo que realmente ensina os livros, Jesus e todos os enviados do Mestre. E com essas palavras, eu gostaria de encerrar, a fim de que pudéssemos refletir um pouco mais, aproveitar esse tempo de quarentena, apesar que tem algumas pessoas trabalhando, mas mesmo assim, cada vez, mesmo que às vezes de dia trabalhemos, mas à noite estamos em casa, fim de semana estamos em casa, pegue um pouco do seu tempo e busque ver qual é a prioridade da sua existência. Em que eu posso me melhorar? Quais são os degraus que eu tenho que alcançar nessa jornada evolutiva que ainda não alcancei, mas que tenho a possibilidade? E através dessa reflexão, conhecendo a si mesmo, os seus atos equivocados, nós podemos então iniciar a nossa busca ou reiniciar a nossa busca, para que quando encerrarmos a nossa jornada possamos dizer a nós mesmos, de nós para conosco mesmo, fui o maior, eu venci, não ao outro, mas a mim mesmo, os meus vícios, as minhas dificuldades, as minhas questões mais íntimas. Muita paz a todos, uma boa noite e que possamos nos manter aqui nesse momento em que muitas vezes somos auxiliados, em que os espíritos superiores e familiares estão na nossa casa nos auxiliando. Vamos fazer uma oração então, pedindo o auxílio do céu para que possamos ser amparados nesse início dessa semana. Fechando os nossos olhos e elevando o nosso pensamento ao Pai. Ó Senhor, Tu que nos auxiliastes tantas vezes nesses caminhos, permita, Pai, que possamos adentrar os escaninhos de nossa alma, aqueles locais muitas vezes que estão mais escondidos por nós, e que possamos aprender aonde estamos falhando, aonde estamos errando, aonde estamos colocando o nosso coração, para que possamos priorizar na nossa existência as buscas e conquistas mais profundas, as buscas da alma, da existência, ó Pai. São tantas as dores e desafios que trazemos. E muitas vezes, em momentos como esses, nos sentimos desanimados, desamparados. Lembrando de uma passagem que tu nos dissestes: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei.
Alivia, Senhor, nossas dores, mas nos ensina também a conseguir o descanso para nossa alma, que vem através do nosso esforço, da nossa busca de autoconquista, de autoconhecimento. Envolva-nos, Senhor, nos fortalecendo para essa semana que inicia. Envolva também todo o nosso país, todo mundo que passa por esse momento tão delicado, aqueles que estão hospitalizados, que possamos visualizar para eles uma grande luz vinda do alto, os amparando, amparando aos doentes, amparando aos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, aqueles que estão na recepção dos hospitais, que estão na limpeza, fazendo então esse enfrentamento que muitas vezes leva medo a uns, angústia aos outros. Fortaleça, Pai, esses profissionais, para que eles possam também se sentir amparados nesse trabalho. Nós lhe pedimos também, Mestre, por aqueles que estão em casa, adoentados, que possam desenvolver a fé e acreditar que dias melhores hão de vir para todos nós. Aqueles que perderam algum parente, perderam entre aspas, porque sabemos que a vida aqui é transitória, mas que a dor, muitas vezes, o luto fica. Fortaleça o Senhor, para que possam continuar a sua batalha. E àqueles que desencarnaram, que possam ser amparados pelos céus, para que possam continuar a sua experiência como espíritos imortais que todos nós somos. Fique conosco, Senhor, nesta semana e assim seja. Muito obrigada. Uma boa noite a todos e nós agradecemos esses momentos que passamos aqui juntos. Uma boa semana para todos. Até mais.